E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje nós vamos resolver questões de concurso para professor de educação física com o tema métodos de ensino do esporte. É um tema que muita gente nem conhece, nem sabe que existe, mas toda prova tá lá e a pessoa nem sabe que tema é esse. Então fica aí que eu vou passar tudo para você logo após a vinheta. Beleza, como já falei, eu sou o professor Saulo Bezerra, já tenho muito material para concurso, tanto gratuito aqui no meu canal do YouTube, quanto também lá no Instagram e também alguns cursos que eu tenho, que eu vou já falar mais, mas essa aqui que você está vendo na tela é a minha apostila, o meu e-book de questões comentadas desse tema, métodos de ensino do esporte. Eu já tenho também de vários outros temas. Tudo tá lá no meu site para você dar uma olhada em qual adquirir. Clica aí e dá uma olhada, vai lá no meu site, vê tudo que tem lá. Esse tema aqui é um tema que tá em praticamente toda prova de concurso. Alguma questão sobre esse tema tem. E as pessoas nem sabem o que é. Mas é aquele negócio de método parcial, método global, analítico, sintético e outras coisas além disso. Tá tudo nessa apostila. Hoje eu vou passar aqui para você algumas questões, mas é interessante você ir na apostila, adquirir, porque é um preço muito barato, é um valor simbólico, só para dar uma contribuição mesmo para mim. E no e-book não tem só a minha explicação, tem a questão, eu faço a minha explicação e além da minha explicação eu sempre coloco ali um link para algum artigo para você ler sobre aquele assunto. Então é uma preparação bem mais completa. Beleza? Nesse e-book aqui são questões de variadas bancas sobre o mesmo tema. E assim eu tenho várias outras apostilas ou e-books lá no meu site. Beleza? Me segue também no Instagram, que no Instagram tem muito conteúdo que eu tô postando agora, eu tô alimentando mais o Instagram, então me segue por lá e vamos lá para a primeira questão. Mas antes de eu passar a primeira questão, deixa eu já lembrar que se você puder adquirir, o Aprova EDF é uma aprovação garantida para você no seu próximo concurso. É um curso completo de educação física para concursos, independente da banca, porque como é que eu faço esse curso? Eu tô todo dia resolvendo questões de bancas diferentes, todo tipo de banca, eu vou lá, resolvo todo tipo de questão, vou resolvendo, e assim eu vou vendo o que está sendo cobrado nas provas e através disso aí eu planejo as aulas da prova EDF. Então eu não sigo uma banca, eu sigo todas. Então é uma preparação completa para você. Não deixe de adquirir. Se você já é meu aluno, você tem que acompanhar também aqui no YouTube, porque tem material que eu só posto no YouTube e tem material que eu só posto no curso. Para você que não sabe, que não está no curso ainda, o curso é uma plataforma online que toda semana eu posto aula. Então você não pode ficar de fora. Vai lá. Beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Então vamos lá, questão da banca US. No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem de esportes coletivos, é correto afirmar que o princípio global funcional, centrado na aprendizagem técnica de modo desvinculado da tática, prioriza o ensino dos elementos técnicos das modalidades com base na repetição e automação de movimentos considerados ideais. Tá errado, esse conceito ele se refere ao método analítico sintético, ou também chamado de método parcial, e não o global. O global é o seguinte, global você imagina tudo, global. Global significa aprender a jogar jogando. Então se eu quero ensinar os meninos a jogar futsal, eu boto o menino para jogar futsal. Eles não sabem nem chutar uma bola, eles não sabem nem tocar, eles não sabem receber uma bola, eles não sabem conduzir, mas eles vão jogar do jeito que eles sabem. E aos poucos eles vão aprendendo. Ao longo do jogo eu vou dando uma dica, eu vou dando outra e eles vão aprendendo. Esse é o método global. Já o método parcial ou analítico sintético é o que ele faz, o que ele fala aí, que eu divido o esporte em partes, como por exemplo os fundamentos, e vou ensinando parte por parte. Então hoje nós vamos treinar passe, depois nós vamos treinar chute. Então eu faço aqueles fundamentos técnicos para ir ensinando as partes do esporte para o aluno. Por isso se chama método parcial. E por que se chama analítico sintético? Porque o professor analisa o jogo, ou seja, analítico. Ele analisa quais são as partes do jogo e ele sintetiza, ou seja, ele simplifica em algumas partes pequenas para o aluno ir aprendendo aos poucos. Esse é o método analítico sintético ou parcial, que é o que está dizendo na questão. Então letra A está incorreta. Letra B, no método situacional, com processos cognitivos, o aprendiz deve buscar a inter-relação entre as capacidades técnicas, táticas e cognitivas para solucionar situações e problemas. Baseia-se em ações próprias do jogo formal, desenvolvidas de forma reduzida, como 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2, etc., mantendo objetivos inerentes ao jogo formal. Essa alternativa está correta. Método situacional é isso, o professor cria situações, problema. Então, por exemplo, se eu quero, geralmente é aquela questão do jogo reduzido. Então, se eu quero treinar futsal, eu invento alguma situação ali, algum jogo reduzido, algum problema para os alunos solucionarem. Então eu crio um jogo diferente,
Por exemplo, no caso do vôlei, eu invento algum joguinho ali de 2 contra 2. São jogos reduzidos, que são situações que o professor vai criando e o aluno vai resolvendo esses problemas. Não são situações ao acaso, são situações que o professor cria para que o aluno possa resolver aquele problema, e ao que ele resolve o problema, ele desenvolve uma habilidade. Então são situações planejadas pelo professor com foco em que o aluno aprenda certos conceitos, certas habilidades. Então o aluno vai aprendendo aos poucos. Esse é o método situacional. Nem é o global, nem joga o menino para jogar, nem joga a criança lá no meio do jogo, e nem é o parcial, que vai fazendo aquela coisa repetitiva, parada. Então o situacional é quase um meio termo entre um e outro. Então o B está correto, beleza? Lembrando que no artigo aí, no e-book, tem um artigo para você ler. Então não deixa de adquirir. Letra C. A abordagem situacional, que é o que eu acabei de explicar, considera a compreensão da lógica do jogo pelo aprendiz. Considera a compreensão da lógica do jogo pelo aprendiz, de forma a ampliar sua capacidade de assimilação e associação com os demais jogos esportivos coletivos a partir da transferência de práticas possíveis entre essas. Bom, você pode até se confundir, mas esse é um conceito que é dado para o método global. É um pouco parecido, mas dá para você ver aqui a diferença. Veja bem, a abordagem global, no caso, considera a compreensão da lógica do jogo pelo aprendiz, ou seja, o aprendiz é quem vai compreender a lógica do jogo jogando. Beleza. No situacional pode até ser também, mas no situacional o professor planeja atividades para ele ir fazendo. Então não é só o aprendiz que vai se virar. Mas vamos lá, continuando aqui fica mais claro. Sua capacidade de assimilação e associação com os demais jogos a partir da transferência de práticas possíveis entre esses. Ou seja, o método global é isso. Você coloca ele para jogar, então, compreensão da lógica do jogo pelo aprendiz, e ele vai aprender pela transferência de práticas possíveis entre esses. Ou seja, um aluno vai aprendendo com o outro. O situacional não é assim. Situacional, o professor está dirigindo ali, está dirigindo tudo. Então, letra C está incorreta. Mas poderia gerar alguma dúvida nessa C. Vamos para a letra D. O princípio metodológico analítico-sintético, que é o que eu falei, também pode ser chamado de parcial, centrado em jogos, surge com o propósito de promover uma mudança nos paradigmas do ensino de jogos esportivos coletivos. Esse princípio se apoia em um processo de ensino-aprendizagem e treinamento que não se restringe ao domínio completo dos elementos técnicos, mas que desenvolva a inteligência dos aprendizes. Está errado. Está errado, é o contrário. O método parcial ou global é o tradicional, é fundamento técnico. Então não tem nada a ver com isso aí. É justamente o contrário, é tradicional, fundamento técnico. Então, resposta letra B. Questão um pouquinho difícil, mais ou menos, nível de dificuldade, de 0 a 10, acho que eu daria aí um 7 ou 8, porque o S tem isso, o S tem umas questões meio complicadas. Vamos aqui para a próxima, segunda questão. Lembrando que eu quero que você pause o vídeo antes de ver minha explicação. Não adianta você saltar o vídeo só para ver minha explicação aqui, não. Você tem que treinar. Estudo para concurso é prática. Então você tem que treinar, pausa o vídeo, resolve sozinho e só depois você solta o vídeo para ver minha explicação. Beleza? Então vamos lá. A professora Fabiana, ao ensinar voleibol em uma turma de 6º ano de ensino fundamental, optou por adotar como estratégia pedagógica o uso de brincadeiras, jogos predesportivos e jogos reduzidos. Com relação à situação descrita, analise as afirmativas com relação à estratégia adotada. Apesar de motivantes inicialmente, determina excessiva repetição de movimentos estereotipados. Não, isso aí seria o método parcial. Seria o método parcial. Apesar que eu não sei se o método parcial pode ser considerado motivante inicialmente. É uma coisa a se discutir. Mas ele é excessiva repetição de movimentos estereotipados. E, como a gente viu ali no enunciado, ela está falando de jogos reduzidos, jogos predesportivos, brincadeiras, para o ensino do voleibol. Então ela está usando o método situacional, beleza? Ficou claro que ela está usando o método situacional. E o situacional não é isso, não é excessiva repetição de movimentos estereotipados, não. 2. Favorecem a improvisação, a criatividade e a tomada de decisão pelo aluno. Isso. Esse é um benefício considerado do método situacional, que ele favorece isso, a improvisação do aluno, a tomada de decisão. E, apesar disso, não é tão solto como o global. Beleza. 3. Inibem conflitos presentes na situação de jogo. Não. Por quê? Apesar de não ser o jogo em si, não é o voleibol, são jogos predesportivos, são jogos reduzidos, mas são jogos. Então vai ter conflito, beleza? 4.
Treina-se a técnica, porém fora do contexto do jogo. Tá errado. Não é fora do contexto do jogo, porque ela usa jogos relacionados ao voleibol. Então não tá fora do contexto do vôlei. Não está fora. Treinar a técnica fora do contexto seria mais pro parcial, porque você treina ali parado, numa situação fixa, não é dentro de um jogo, não é numa situação real, é parado. Então, ali você estaria treinando a técnica fora do contexto. Pode se considerar, né? Também há algo que se discutir, mas, a meu ver aí, claramente, só a 2 está correta, a letra C, beleza? Ok, vamos para a terceira questão, tá aqui dividido em duas partes, então pausa o vídeo e lê aí eu desço, você lê o resto aqui, em cima, ó, C e D, vou voltar, tá aqui, vou baixar de novo para você ler de novo, aqui, e vou voltar e vou fazer minha explicação. As aulas de educação física podem ser desenvolvidas tendo como base para estas ações o desenvolvimento destas por meio dos estilos de ensino. Os estilos de ensino representam graus de autonomia que podem ser ofertados aos alunos de modo a construir-se um processo de ensino-aprendizagem de caráter autônomo e autoral. Assinala a alternativa que apresenta na concepção de Moston um estilo de ensino capaz de estimular a criatividade dos alunos. Bom, essa questão estilos de ensino é muito específico. É um conceito de Moston, que ele tem alguns estilos de ensino que ele bota lá no artigo, que se você adquirir o e-book aí vai ter o artigo para você ler, o próprio artigo do Moston, onde ele explica cada um. E aí cada um, a diferença de um para o outro é o grau de autonomia do aluno. Nos primeiros o professor tem mais autonomia e o aluno menos. Nos últimos o aluno tem mais e o professor menos. Então o aluno vai ganhando autonomia ao passar de cada um dos estilos de ensino aí. Mas aí mesmo que você não conhecesse esses estilos, o que ele está pedindo aqui? Assinala a alternativa que apresenta na concepção um estilo de ensino capaz de estimular a criatividade do aluno. Como é que eu estimulo a criatividade do aluno? Dando comandos para ele? B. Dando tarefas para ele? C. Mandando ele resolver problemas? Ou D. Fazendo exercícios analíticos? Na sua opinião, qual dessas 4 opções que vai estimular a criatividade do aluno, que é o que ele está pedindo no enunciado? Não sei qual você marcou, mas parando agora para pensar. Qual dessas 4 estimula a criatividade do aluno, que é o que ele está perguntando? Dar comando para o aluno, dar tarefa para o aluno, mandar ele resolver um problema ou mandar ele fazer um exercício analítico? Lógico, mandando ele resolver problemas. Assim eu estimulo a criatividade dele. Então mata a questão aqui. Letra C. Me diz aí o que você achou dessa questão. Bota aí nos comentários. Dava para acertar ou não dava? Porque é aquela coisa que eu às vezes falo. Tem questões de concurso que pedem uma fonte muito específica. O cara que está ali elaborando a prova, por acaso, leu um artigo na internet, não um artigo de site, um artigo científico. Geralmente é artigo científico. Por acaso ele leu um artigo, entrou lá no site, baixou um artigo, leu e inventou uma questão daquele artigo. Como é que você vai ter lido o mesmo artigo que ele? A probabilidade é muito baixa. Mas, geralmente essas questões você consegue resolver só pensando, só raciocinando, mesmo sem ter lido o artigo. E aí, você conseguiu resolver essa última? Acho que sim, né? Bota aí nos comentários. E se não conseguiu, mas quando você viu minha explicação, você viu, rapaz, era mesmo. Não é que era mesmo? Bota aí nos comentários, diga se não foi. Vamos lá para a quarta questão. Porque é isso, resolver prova de concurso é você pegar esses bizu de como é que resolve. Não é aprender tudo, não é decorar tudo, porque é impossível, é muito conteúdo. É impossível aprender tudo. Mas vamos lá, quarta. O autor do campo da profissionalização docente defende um planejamento pedagógico enquanto atividade essencial para o exercício da função do professor. Nesse contexto, pensar as estratégias, estilos e métodos de ensino aparece como um marco fundamental. Ante o exposto, em educação física, o método de ensino parcial, aqui é FGV, tá vendo que esse tema cai em toda a banca? Então, o método parcial, ele privilegia a aprendizagem crítica e reflexiva? Não, né? O método parcial é aquela que você já sabe, já falei. É o fundamento técnico. Vamos treinar chute. Então faz a filinha de aluno, primeiro chuta, vai pro fim da fila. O segundo chuta, vai pro fim da fila. Assim eu estou estimulando uma aprendizagem crítica e reflexiva? Jamais. Dimensão atitudinal? Também não. Situações complexas de jogo, a filazinha para chutar? Jamais. Aprendizagem por totalidade? Não, eu estou aprendendo parte. Letra E, parte. Então, beleza, é isso aí. Vamos para a quinta questão. E lembrando, se você quer ficar craque em resolver questão e passar em qualquer concurso, você não pode ficar de fora do meu curso, a prova EDF. Eu não tenho mais nem a conta de quantos alunos meus já foram aprovados em concurso. E é porque o curso é novo. O curso não tá nem com um ano ainda que eu comecei. E toda semana eu posto aula nova. Toda semana. Então tá sempre atualizando. E eu já não sei quantos alunos foram aprovados. E quando meus alunos me mandam mensagem dizendo que foram aprovados, olha aí, professor, passei em primeiro. Olha aí, professor, passei em segundo.
Olha aí, professor, fechei a prova. Você pode ser o próximo. Vamos lá, quinta questão. Pausa aí, resolve e vamos aqui para a explicação da quinta questão. Bora lá. A concepção de educação física enquanto prática social precisa ser compreendida à luz de seu contexto cultural e social. Sobre o esporte, enquanto conteúdo curricular e uma pedagogia da cultura corporal voltada para o ensino da educação física escolar, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Sobre o esporte, numa pedagogia da cultura corporal voltada para o ensino da educação física escolar. Letra A. O esporte aparece como conteúdo central e superior aos demais? Jamais. B. O esporte deve ser ressignificado à luz do contexto e das demandas presentes na escola? Vamos lá, lê a letra B. O que tem de errado na letra B? O esporte deve ser ressignificado à luz do contexto e das demandas presentes na escola. Tá vendo alguma coisa de errado? Eu não. Então marca aí ela e vamos ler as outras. C. O esporte deve ser ensinado com o objetivo principal de aprendizagem de sua prática e regras oficiais? Claro que não. D. A aprendizagem esportiva deve mirar o ensino de gestos técnicos? Jamais. E. A aprendizagem esportiva deve focalizar exclusivamente a história do esporte? Também jamais. Não. O esporte você trabalha tudo. Você trabalha a história, você trabalha as regras, você trabalha as atitudes, você trabalha tudo dentro de um esporte. De acordo com o quê? De acordo com a demanda da escola. O que os alunos mais precisam? Os alunos são alunos muito gente boa, tudo com família excelente, aluno estudioso, mas estão tudo sedentário. Você vai focar em quê? Você vai focar na prática esportiva. Agora os alunos são tudo uns viciados em bola, tudo doido pra jogar, mas um bando de brigão. Você vai focar em quê? Nas atitudes. Então é de acordo com a demanda da escola, beleza? E você vê aí que em momento algum a FGV ou qualquer outra banca vai dizer que o esporte você não pode ensinar técnica, você não pode ensinar competição. Tudo faz parte, você só não pode focar nisso, beleza? Bom, e o e-book aí tem várias outras questões, mas pro vídeo aqui a gente vai parar nessas 5. Se você quer ver o restante do e-book aí, é só você adquirir um valor muito barato, um valor simbólico. Você tá me ajudando aí para eu continuar gravando mais vídeos. Já tem muito material gratuito aqui no YouTube. Lembrando, se você já é meu aluno, acompanha o YouTube também. Se você não é meu aluno ainda, você tá perdendo tempo. E também me ajuda aí dando uma curtida no vídeo, deixando seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda o vídeo a engajar mais, beleza? Então continua acompanhando o canal aí. Até o próximo vídeo e valeu!